Bom dia, grandes investidores. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E a semana tensa, hein? Ficou ali no 109, voltou um pouquinho, depois voltamos para o 109 na quinta-feira, ontem. Chegamos aos 111 mil pontos. Achei que poderíamos ficar acima dos 109.800 e não ficamos, né? Foi, assim, bom e ruim ao mesmo tempo. Vamos entender isso daqui a pouco, quando analisarmos o Ibov. No mais, quero, em primeiro lugar, agradecer aí aos novos inscritos, sejam bem-vindos. No e-mail apareceu a notificação de inscrição de Silvânio Monteiro e Samuel Messias. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês possam aproveitar o conteúdo do canal da melhor maneira possível. E também, quem sabe, não deixar alguns comentários, seja para solicitar algum ativo a ser analisado durante a semana, ou seja, para apresentar sugestões ou críticas. Serão muito bem-vindos esses comentários e só servem para enriquecer o nosso trabalho e de incentivo também, galera. Beleza? É muito legal ter esse bate-papo com vocês aí durante o decurso da semana. Quero aproveitar e dizer a todos que a gente aqui faz estudo de análise técnica sem qualquer pretensão de indicar compra ou venda. Os estudos devem servir apenas de parâmetro para vocês aí nos seus estudos diários fazerem as suas análises e projeções como um complemento, né? Talvez uma segunda opinião no que vocês querem fazer com os seus investimentos e, quem sabe, acertar cada vez mais. O objetivo aqui sempre é de acertar mais do que errar. Graças a Deus, temos tido sucesso nisso. E aproveitando, eu pedi o like para vocês, né, galera? Quem não é inscrito, que se inscreva no canal e que também ative as notificações para que possa receber o conteúdo aí em primeira mão. E como não poderia deixar de acontecer, quero desejar a todos um feliz 2023, que o ano que vem possa nos trazer mais alegrias, menos decepções e, consequentemente, mais felicidades e realizações. Beleza? Um forte abraço nesse sentido e que aproveitem todos os momentos que estão por vir na vida de vocês. No mais, eu tinha dito que não ia fazer vídeo na semana, mas como hoje acabou sendo um feriado na B3, né? Não teremos pregão, vou aproveitar para antecipar esse trabalho e não deixar vocês sem análise do nosso. Bom, e sem mais delongas, vamos ao que nos interessa, que é o nosso Ibov. E no Ibov semanal, quer dizer, no Ibov no gráfico diário e na semana que tivemos, né? Comentei com vocês na semana passada que tínhamos como ponto negativo 109.800, média móvel de 200 períodos, que era mais difícil de ser rompida, mas os outros indicadores davam a entender a possibilidade de rompimento do 109. Eu acreditava que pudéssemos chegar mais próximo do 112 para depois cair. Por quê? No mensal estamos numa tendência de queda, tá? E também porque essa faixa aqui é muito chata, cara. Essa faixa do 109 e 112, a gente tem brigado muito, tem tido muito congestionamento. Congestionamento não, é uma congestão aí, tá? Uma fase, é um ponto chato do gráfico e quem tem dado trabalho tanto para os compradores quanto para os vendedores, tá? Manterem e defenderem suas posições. Entretanto, todavia, sentimos no 109, tivemos uma pequena correção e voltamos a testar, chegamos a romper e voltamos a ficar abaixo deles. Então, só mostra a força do 109, estamos abaixo da média móvel de 200 períodos ainda. O volume foi crescente e acabou se consolidando, tendo mais força vendedora do que compradora. E isso acaba sendo um ponto negativo. Tá? Isso acaba sendo um ponto negativo. Vamos ver os outros indicadores. IFR, com espaço ainda para ir para os próximos dos sobrecomprados, antes de engatar uma queda mais significativa, né? MACD começa a diminuir as distâncias aqui no historiograma, tá? Isso é um indicativo de que a força pode estar sendo também quebrada.
mas as linhas ainda indicam a possibilidade de subir mais um pouco. Como eu interpreto isso daqui, tá? Que o movimento ainda no preço do ativo deve ser puxado um pouco ainda para cima antes de começar a descer. Mas esse puxar para cima não vai ser muito forte, tá, pessoal? Talvez a gente volte ali uns 111.500. Deixa eu ver qual foi a máxima de quinta, de ontem. 111.177, então 111.500, 111.600, mas para vir no 112.600 aqui eu não tô botando muita fé antes de começarmos a ter umas quedinhas, tá? A gente tem que ter também a expectativa de que finalizou o ano, só vamos começar no dia 2 de janeiro de novo, com um novo governo mostrando suas caras, tá? E aí vai ser quando a gente vai sentir realmente o que o governo eleito pretende fazer. Muita gente está aí preocupada, está ansiosa, não está acreditando que vamos ter uma boa gestão, uma boa administração, tá? Eu vou até fazer um comentário sobre isso quando eu finalizar aqui a análise do gráfico, do que eu penso que podemos esperar para o ano de 2023, pelo menos nos 100 primeiros dias de governo, tá? E a OBV, ainda vem meio de lado, começou a fazer uns topinhos e fundos descendentes aqui, numa zona que nós temos agora uns suportes para segurar, então pode ser que seja uma pequena correção para dar aquela puxada para cima e quem sabe tocar nessas zonas de resistências mais altas para começar a cair. Eu, na minha visão, tá? E aí sendo bem sincero com vocês como sempre, acredito que a gente deva ter sim, até uns 11.400, 11.600, 112.600, eu acho meio difícil, mas pode ser que toque lá antes da gente engatar uma descida assim um pouquinho mais consistente. A gente seguir esse movimento de queda aqui, tá? A gente tem fazendo mais recentemente topos e fundos descendentes, tá? Então a tendência eu creio que seja dar essa continuidade. No gráfico mensal, vamos observar aqui no gráfico mensal, a gente é uma coisa que eu bato com vocês. Enquanto a gente não sair desse canal de baixa aqui, tá? No mensal a nossa tendência vai ser de baixa. Então, creio eu que a gente vai vir, tem um janeiro negativo, tem um fevereiro negativo, tem um março negativo, e aí no final de março, para abril, início de abril, a gente deve ter uma maior definição sobre a continuidade da queda ou não, tá? É esse meu pensamento que eu tenho. O que me chama a atenção no mensal é esse pavio aqui, que foi um pavio aqui maravilhoso, bateu lá nos 102 mil pontos, comentei com vocês que 102 mil pontos e 100 mil pontos era um ponto muito, muito forte de se vencer, e que valeria a compra. Então, parabéns quem comprou, quem acreditou. Tivemos uma resistência fantástica, porque subimos de 102 a 109 mil pontos no momento, né? Então, foi um ganho aí significativo. Deixa eu ver aqui, só para a gente ter uma ideia mais exata. Foi um ganho aí de quase 8%, né? Vamos botar 7,5%, ficar para baixo. 7,5%, que no mês é sensacional. Você tem uma rentabilidade de 7,5% no mês, é sensacional. É muito acima da média, muito acima da inflação. E no longo prazo representa aí que você em 20 anos está milionário. Tá bom? Então, bom, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem essa tendência, o pavio me chama a atenção, então me dá essa perspectiva da gente subir mais um pouquinho, tá? Continuar o mês de janeiro positivo, para depois ter uma queda, e aí seguindo o movimento do canal de baixa. Pode ser um pouco mais significativo ou não, mas a questão, eu acredito que em janeiro a gente continua com queda, fevereiro com queda, março com queda, em março que a gente pode ter entre março e abril, uma melhor definição sobre o que pode acontecer. Por quê? E aí vou para o meu pensamento, no meu comentário mais político, por assim dizer. Cara, o governo do PT administrou aí o país durante 13 anos, né? Demorou muito para ganhar, desde Collor que vem tentando aí,
na fase democrática do nosso país, né? Pós ditadura militar. Desde Collor vem tentando aí vencer, perdeu para Collor, depois perdeu para veio Itamar Franco, que era vice de Collor, no mesmo governo, aí depois veio o Fernando Henrique por 2 mandatos, e aí ganhou. Então, em tese, aí foram 12 anos para ganhar. E se permaneceu durante 13 anos. Pensem comigo, você assumiu, volta para o governo, tá? Não foi uma batalha fácil, foi uma batalha difícil, com uma diferença pequena, 2 milhões de votos, no âmbito de 200 milhões de brasileiros, claro que não são todos eleitores, né? Mas a maioria significativa vamos botar aí que 150 milhões são eleitores, eu não sei o número exato, tá, pessoal? Estou chutando. Então você tem 2 milhões aí, foi 1%, 1,5% a mais, talvez, tá? Então, uma diferença muito, muito, muito pequena. Se for considerar os votos, aí a diferença de voto foram de 2 milhões, considerando os votos válidos. Né? Teria que ter a consulta lá, não fiz. Então, faço em casa, veja essa diferença e bota aí nos comentários. Faça esse favor também, colaborem comigo. Então, assim, foi uma diferença muito, muito pequena. Para Bolsonaro, que não é um cara lá cheio de simpatia, tá? É um cara brigão, um cara complicado. É um cara que bota 100 bois para entrar numa briga, uma boiada para entrar numa briga, e para sair ele dá um boi. É o contrário daquele ditado que o pessoal geralmente usa, tá? É um cara controverso, é um cara que tem muitos defeitos na labuta com o público, ao contrário de Lula, que é um cara mais que tem uma dinâmica de conversa muito mais assim aceitável, muito mais gentil, cordial, muito mais sedutora, né? Como diz Ciro Gomes, é um encantador de serpentes. Tanto que o governo dele está sendo muito plural no sentido de atender a todo mundo e conseguir governabilidade. Ponto. Então, os caras vêm, né? Ficou 12 anos para ganhar, entrou, ficou 13 anos, perdeu por incompetência onde? Na economia. Tá? Dilma só saiu por incompetência na gestão econômica do nosso país. Tá? Temer fez um trabalho sensacional, trabalho de mercado. Sai Temer, vem Bolsonaro, bota Paulo Guedes. Paulo Guedes fez um trabalho, não vou dizer que foi o melhor de todos, mas foi um trabalho muito bom. Tá? A visão é de business mesmo, é de economia, é de gerar riqueza. Né? Há o problema que eu vejo que a distribuição da riqueza que não houve. Né? E também, foi houve, na verdade houve, né? Se você considerar Auxílio Brasil, não sei quantos milhões que foram distribuídos aí para a população brasileira na época da Covid, a gente não vai ignorar que houve sim distribuição de renda, mas não uma distribuição talvez mais efetiva. Mas enfim, o foco não é esse. Paulo Guedes fez uma gestão de business que deu muito certo. Deu muito certo. Podem dizer o que vocês, os eleitores aí, mais de esquerda, né? Podem criticar e tal, que o pobre sofreu. Cara, pobre sofre em qualquer governo, tá? Vão lá para Stalin, vão lá para a Rússia, vão lá para a China, vão para Cuba. Pobre se quebra em qualquer governo. Então, não venham com hipocrisia pro meu lado. Tá? Não venham com hipocrisia pro meu lado. Pobre sofreu no governo Lula, sofreu. Lula é um mentiroso descarado, tá? Ele mesmo, você pega vídeos no YouTube que ele ia lá pro exterior falar um monte de mentira, porque os estrangeiros gostavam de ouvir mentira, números absurdos. Então, se vir com dados aí que saiu da linha da pobreza, vejam isso com ceticismo. Né? Foi que tirou mais gente da pobreza, vejam com ceticismo. Muita gente foi ajudada, foi. Muita gente do governo Bolsonaro também foi ajudada. Então, pobre em qualquer governo, sofre em qualquer governo, é o que paga as contas mesmo. É onde a gente está, assim, numa classe média, a gente está subindo em cima para ficar na classe média. Então, é triste, mas é a verdade. Tá? Então, voltando de novo, vamos tentar foco, Diomedes. Qual é a estratégia dos caras, pessoal? Botem na cabeça de vocês. Os caras sabem onde erraram para Bolsonaro entrar. E Bolsonaro não é um cara
que tem uma empatia forte, não é um cara que tem um discurso simpático, tá? Perderam por menos, por mais improvável. Vocês lembram lá que Ciro Gomes, na primeira eleição de Bolsonaro, falava com uma certa soberba: ah, Bolsonaro no segundo turno perde para todo mundo. É ele que vai ganhar? Ganhou. Ganhou. Tá? Ganhou. Isso é fato. Ganhou. Então, eles sabem onde eles erraram. O projeto do PT, conforme um amigo meu sempre fala, Ângelo, um abraço para Ângelo, um feliz ano novo aí para você, é de se manter no poder. O projeto deles é de se manter no poder. A corrupção deles, claro que enriquece muita gente, mas o foco é de se manter no poder. Ponto. Eles sabem onde eles erraram, eles sabem que podem perder, e podem perder por mais improvável, e eles estão de volta no poder, né? Numa eleição que foi muito disputada, ganhou por pouco, né? Ganhou por pouco, não foi algo unânime. Então eles têm a missão de que, se quiserem se manter no poder, que é o projeto deles, sempre foi o projeto deles, se querem se manter no poder, eles têm que fazer uma política econômica boa, eles têm que fazer uma política econômica responsável, eles têm que fazer uma política econômica que agrade ao mercado e a todos, porque quem manda é o dinheiro. Então, se eles desagradarem o mercado vai dar um jeito de tirá-los do poder. Tá? Porque quem está lá no Congresso Nacional que pode tirar o presidente é tudo corrupto. Vai rolar dinheiro, o golpe pode vir. Tá bom? Então, eles vão fazer uma gestão visando atender a todos e a dar crescimento ao país, porque precisa gerar emprego, precisa gerar renda, precisa gerar recursos para fazer os investimentos e vão buscar fazer os investimentos nos lugares certos. Tá? Então, esses primeiros 100 dias vai ser os 100 dias, se vocês forem pesquisar aí os primeiros 100 dias, é o ponto, digamos, inicial de cada governo de análise do que a gente pode esperar para o futuro. Então, esses primeiros 100 dias vão ser de dúvida, vão ser de dúvida, talvez com mais queda aí na bolsa. Por isso que eu estou apostando nisso. Vamos ter aí essa queda na bolsa, vamos ter muita dúvida e vai ser um momento que o mercado vai analisar, tá? Analisar o que esperar para os próximos 4 anos. No caso, 3 anos e 9 meses, né? Não, 3 anos e 6 meses, porque as eleições vão ser em outubro, né? Pode se virar o jogo. Então, para os próximos 3 anos e 6 meses é o que o mercado vai esperar aí do governo. E isso pode fortalecer a nossa projeção de ir para os 80 mil pontos, como pode reduzir, tá? Diminuir ou ir mais lento ou ir mais rápido. Beleza? Então, não se iludam enquanto não saímos do canal de baixa no mensal, não pensem em reversão de tendência. Tá? A nossa tendência é de baixa, então os investimentos devem vir com mais atenção, com mais cuidado, com mais reflexão. Bom, aí voltando a isso, creio que os caras vão querer mais acertar do que errar, né? Então, esses primeiros 100 dias eles vão tentar demonstrar isso, e se conseguirem comprovar isso, a gente tem uma chance aí de ter uma boa possibilidade de sair do canal e, quem sabe, reverter essa tendência. Mas até lá, é um momento mais de dúvida e é um momento com a tendência muito clara, para mim, pelo menos, de baixa. Então, essa perspectiva que eu tenho dos primeiros 100 dias do governo, essa perspectiva que eu tenho do que vai acontecer para a Bolsa nos próximos 3 meses. Tá? 3 meses, 90 dias, fiquem ligados, fiquem atentos. Passa relativamente rápido, então até março a gente vai pensar com mais cuidado o que vai fazer nas nossas projeções. Se a gente vai virar o jogo para comprar com mais força ou continuar comprando de uma maneira mais econômica, né? Com uma maneira mais paciente, tá bom? E aí, o que eu tinha para falar do Ibov era isso, tá? Atenção nesse canal de baixa, atenção nessa perspectiva dos próximos 100 dias e vamos para frente. Saindo do Ibov, vamos para Azul. Azul. Eu tô 11,15 comprado em Azul, galera. Tá? Vejam que ainda está na possibilidade de retração do movimento, vim no 61 ponto de Fibo, atenção especial 12,24, porque é um ponto de resistência, rompendo, podemos ir nos 13,15. O normal é entre 12,26 e 13,15.
14,04, não tenho tanta certeza, né? Ficaria um pouco mais atento aí. O volume, sem grandes perspectivas. IFR no meio do caminho, a possibilidade de dar uma subidinha ainda. Tá? Historiograma começa a dar uma titubeada, tá? Não muito forte, mas o MACD ainda aponta para cima. OBV de lado, numa zona aqui meio um pouquinho complicada com suportes e resistências, né? Ainda tá um pouquinho abaixo, mas e vem fazendo topos e fundos descendentes. Bom, minha perspectiva, tá? Ainda estamos dentro da possibilidade da retração do movimento, tá? Ter uma correção dessa pequena subida aqui para depois seguir é normal, então a gente pode até fazer isso aqui, tá? Para alimentar as experiências de subir ou não. O que a gente pode ver aqui? A gente pode fazer isso, tá? Retraiu, corrigiu até próximo de 50, que é o natural. Vem, está acima da média móvel de 17 períodos. Bom sinal, a média móvel de 17 períodos para movimentos curtos, ela é forte. Então, ponto positivo. Segurou, está bem em cima dela, tá? Ela está em 10,99 e o preço ativo 11,01. Deu até um pequeno repiquezinho. Então, penso eu que há sim. Quando esse movimento se faz aqui, começa a subir, perspectiva é de ir no 11,65 de novo, rompendo. A gente vem aqui com certeza nos 12,24. 12,24 está num ponto de retração do movimento. Tá? O normal entre 12,24 é a resistência, perdão, mas 12,26 e 13,15 é um ponto de retração do movimento. Rompendo assim, a gente pode inclusive pensar em 161,8 de FIBO aqui, para começar a fazer uma realização. Eu, particularmente, pretendo fazer realização em azul. Não sei se eu vou segurar azul por muito mais tempo. Tá? Vão ser R$2 de ganho, quase 20%. Não vou ser ganancioso, não. Azul eu tô meio receoso. Deixa eu ver aqui. 11,15 dá 16%. Se subir mais um pouquinho, 17%. Tá? Então, 13,15 é um ponto que eu estou pensando em fazer uma realização total, né? E aguardar para ver o que acontece com o azul mais no longo prazo. Tendo em vista que a nossa azul está numa tendênciazinha de queda muito chatinha. Tá? Veja o quanto já caiu, né? Do último pico que teve mais ou menos. Deixa eu diminuir aqui. Do último pico que teve mais ou menos. Até hoje caiu 77%, tá? Tá se fazendo um fundo aqui, não dá pra gente ter certeza. Ainda não. Então, vamos considerar que o risco de se manter azul por muito mais tempo é grande, tá? Então, saindo de azul, nós vamos para Banco do Brasil. Banco do Brasil, vimos para a retração do movimento, tá? Sentiu, pegou, corrigiu, tá querendo vir testar de novo, tá na média móvel de 42 períodos, tá acima da média móvel de 200 períodos, tá acima da de 17 períodos, tá? Pelo volume aqui, que diminuiu bastante, né? Vejam que teve um impulsionamento e já meio que perdeu a força. Dessa pernada aqui, penso eu que a gente tem a possibilidade de sentir mais e vir testar os 30 e 25. Tá? Hoje, inclusive, vai ser informado aí quem será a nova CEO do Banco do Brasil. Já informaram que vai ser uma mulher. Né? E da Câmara dos Deputados, vai ser uma deputada. Não gosto muito disso, cara. Não gosto muito disso. Eu acho que buscar uma gestão mais técnica é mais interessante do que botar uma política no comando, né? Nesse aspecto, acaba sendo uma escolha meio que imprudente. Mas, enfim, tomara que dê certo. Né? Vamos torcer para que dê certo. Não quero que o Brasil se quebre, não. Quero que o Brasil cresça. Quero que vocês ganhem dinheiro. Assim como eu. Embora eu não tenha Banco do Brasil na minha carteira, tá? Eu estou pensando, inclusive, em trocar BB Seguridade por Banco do Brasil, mas não agora. Eu vou deixar... Seria vender BB Seguridade, segurar o preço do ativo e o Banco do Brasil, quando eu já comentei com vocês e eu comento de novo, para mim o Banco do Brasil imperdível é nos 20, aqui ó, 24,61, R$25. Tá? Nesse preço a gente não pode deixar de comprar Banco do Brasil se chegar lá.
tá? Então, para mim, Banco do Brasil, preço imperdível, promoção é aqui. Então, estou pensando em vender CBB Seguridade, segurar para comprar Banco do Brasil cá embaixo. Aí eu deixo lá na poupança mesmo. Vamos ver os outros indicadores, galera. IFR, nós chegamos aqui em 62,41, próximo de 70, deu umas caidinha, tá? Tá no meio do caminho. Historiograma vem meio semelhante a azul, né? MACD ainda dá essa perspectiva de um pouquinho de mais alta. OBV também não deu topos e fundos ascendentes muito claros, mas a gente pode imaginar isso que está tendo. E a mesma interpretação de azul, tá? De uma possibilidade aí de ter um pouquinho mais de alta. Não se confirmou ainda a continuidade da tendência para baixo. Mas vejam que foi num ponto de retração, sentiu, tá com um cara que quer ir testar de novo, talvez venha até aqui nessa resistência 35,81, e a depender de como se comporte o candle, a gente vai visualizar, vir testar os 100% de SIBO aqui, tá? Se vocês me perguntarem o que eu faria agora, eu botaria um stop. Se eu comprei aqui embaixo, eu começaria a botar o stop um pouquinho abaixo aqui dos 33,77 e ver o que acontece. Se o ativo testar aqui e não se segurar, aumentaria o stop, eu até venderia e aguardaria as cenas dos próximos capítulos. Tá? O volume vem crescendo com uma maior tendência de venda do que compra. Tá bom? Pode indicar, a indicação de cansaço aqui pode ter chegado. E para mim é mais fácil vir testar os 100 do que vir subir acima dos 35,81. Então fiquem ligados com o Banco do Brasil. BBDC. BBDC tá fazendo um movimento bom, né? Quer voltar para o canal de alta do mensal. Isso é muito, muito, muito legal, tá? Mostra que o preço do ativo está barato, né? Está numa zona interessante para a compra. O volume também veio muito baixo, né? Bem baixo nessa faixa de preço aqui. Quando eu vejo isso aqui, eu gosto de interpretar da seguinte forma. Isso daqui, galera, é a gente começando a comprar devagarzinho, tá? Quem é investidor de longo prazo não vende, porque não está preocupado com longo prazo. E quem está comprando, assim, tem os medrosos que sempre vendem, né? E quem está comprando é quem já está visualizando aí a volta do preço. Até porque Bradesco, inclusive, anunciou JCPs aí de quase 6 bilhões de reais, 45 centavos líquido por ação. Poxa, se você for dividir aqui 45 centavos líquido por ação, dá uns 20 e tantos por cento aí. 20 e tantos por cento? Não, peraí, 10% é uns 50, 5% 75, dá menos, dá uns 0,4 talvez. Mas enfim, vence JCP em março, em abril, geralmente eles dão 10% de bonificação, né? Então acaba sendo meio interessante aí pensar no Bradesco. O Bradesco está indo em direção aos sobrecomprados, no IFR, MACD apontando para cima, historiograma dá um sinal de cansaço, e OBV vem numa tendência mais de queda do que implicar numa reversão de tendência, né? Se a OBV tivesse rompido esse daqui, a gente começaria a imaginar isso, né, da OBV. Como é que eu interpreto isso? Cara, estamos num ponto de resistência, né? Que é a parte baixa do canal de alta, tá? Isso é ruim, tá perto da média móvel de 42 períodos, tá? E próximo de 15,76, que é um ponto de resistência também. Mas, assim, esse cansaço, né, não dá a entender que vai continuar a queda ainda, tá? Ainda. A gente vai vir a patamares mais baixos ou se vai segurar, tá? Então eu penso que ou você compra, vai fazendo seus aportes regulares, ou não faz nada, tá? Ou não faz nada. Mas não tem um sinal significativo que vai voltar a cair, como também dá a entender, na verdade, que vai subir mais um pouquinho. Tá? Pelo historiograma, dá a entender que vai subir mais um pouquinho.
E aqui pode ser que toca, sinta, dê uma correção, e aí a gente vê se há a possibilidade de subir ou não. Eu vou mostrar aqui o mensal, que é onde a gente tem um canal de alta, tá? Esse canal de alta, cara, vem de muito, muito, muito tempo. Vamos botar esse mês aqui. Vem 2009 que o Banco Bradesco vem nesse canal de alta, tocando a parte de cima, corrige, veio de novo, corrige, chegou próximo, corrigiu, tá? Ficou aqui lateralizado e corrigiu. E vejam que no mensal, quanto de resistência que teve de baixo para cima. Lembrando aquele pavio do Ibov, tá? Estamos próximos de uma resistência, talvez esteja sentindo, mas penso eu que a galera está comprando devagarzinho para depois engatar uma força compradora mais consistente e a gente, quem sabe, voltar nas casas dos 20 e 50 com velocidade, tá? Com velocidade. Aí saindo de Bradesco, vamos para o próximo ativo, que é BB Seguridade. E aí, BB Seguridade, vocês podem me perguntar por que eu estou pensando em realizar. Cara, BB Seguridade está nas máximas históricas. Salvo engano, está nas máximas históricas, tá? Então isso me chama a atenção. Quer dizer, não está na... Quer dizer, deixa eu olhar, está perto das máximas históricas. Deixa eu ver. Vamos voltar aqui. Não, cara, está nas máximas históricas, tá vendo? Descontando os valores de dividendos que foi pago nesse período, porque eu já vi BB Seguridade ao preço de R$ 37,00, tá? Mas descontando os dividendos, ele está na máxima histórica. Pontos de relevância. Nós temos o volume que vem decaindo, tá? Estamos próximo de uma zona próximo de correção, 61,8 de FIBO. E, cara, a gente está numa máxima histórica contra a tendência mais normal do mercado, que é do Ibov, que está em tendência de queda, está em tendência de baixa, tá? Então vejam que situação até mesmo conflitante, né? Ele vai ser o ativo que vai ser contra tudo e contra todos, então a gente tem que ficar mais perto nisso. Então, eu particularmente penso que por estarmos na máxima histórica, temos a perspectiva de continuidade de queda no Ibov, por estarmos no canal de baixa. Eu vou ficar resistindo nesse preço durante muito tempo, né? Então tem que botar aí a cachola para funcionar. Possa ser que siga subindo, possa ser, mas o que é mais fácil acontecer? E a gente trabalha com isso, probabilidades. O que é mais fácil acontecer é continuar subindo indefinidamente, para ir 36, 38, 60, que vocês estão vendo aqui nessa última fibra que eu tracei, ou ela já começar a definhar aqui para uma correção. Tá? Por isso que eu estou pensando em vender BB Seguridade, aguardar Banco do Brasil num preço mais adequado, mais assim atrativo, e trocar. Ou, eventualmente, a depender da correção que sofra o BB Seguridade, comprar até mesmo a própria BB Seguridade. Tá? Mas, nesse momento, eu estou muito tendencioso a vender BB Seguridade. Tá? Vender e aguardar o melhor momento de entrada. Já vimos volume. IFR, estamos na zona de sobrecomprados. Tá? 66,70, estamos lá. Historiograma começa a perder sua força, né? As médias móveis ainda indicam a possibilidade de subir mais um pouquinho, mas, cara, começou a puxar aqui, vai começar a puxar cá em cima. Tá? Então pode ser um momento oportuno de se vender agora, né? E OBV vem chegando cá em cima, ainda não tem uma definição mais concreta do que vai acontecer, mas eu não quero pagar para ver. Se vocês me perguntarem, John Berger, tem chance de dar no meu 1,2 de FIBO? Tem. Vou aguardar chegar lá. Acho que a diferença de R$ 1 para o preço do ativo é muito pequena para ficar querendo correr esse risco. E muitas vezes a gente tem que fechar determinada operação até antes, sabendo com a possibilidade de ir, sob pena de pegar o nosso stop. Tá? E aí eu vou mostrar um exemplo que aconteceu sexta-feira comigo no mini índice. Um ING. Eu fiz uma operaçãozinha no finalzinho. Eu uso o gráfico de 5 minutos para as operações. Tá? Vocês viram que eu fiz várias operações. Aí no final da tarde eu quis fazer contra o meu pensamento. Eu quis fazer, porque a partir de 4 horas eu não faço operação. Né?
E já tinha passado das 4 horas, eu resolvi fazer, tá? Aí eu fiz o quê? Fiz uma compra, fiz outra compra, acho que pegou um stop aqui, né? Aí eu fiz de novo compra aqui. Foi isso, John Mendes. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Venda de 1. Compra de 1. Compra de 1. Então eu estou comprado em 2. Deixa eu ver se tem outra operação anterior aqui. Bom, não sei o que dá para definir aqui. Mas assim, o que acontece? Eu lembro que eu comprei aqui 2. Foi nessas operações aqui. Compra de 1. Ah, tá. Eu comprei 2. Pegou o stop de 1. Tá? Aí depois eu comprei de novo mais 1. Foi isso que aconteceu. Eu comprei 2 e fiquei com 2 comprados. Eu botei o stop gain aqui, um stop gain aqui e um stop gain aqui no 111,650, tá? Foi o outro stop gain que eu tinha colocado. Aí o ativo foi, andou, subiu, né? Pegou o primeiro stop gain, tá? Beleza, ganhei nessa brincadeira aqui. Pô, não dá pra... Vamos supor que tenha sido... Eu ganhei um dinheirinho, foi pouco, foi muita coisa não. E aí o que é que eu fiz? Subi o meu stop, tá? Pra aqui. O meu stop loss. O meu stop gain cá em cima. O que é que o ativo fez? Né, brigou aqui. Quando tava brigando aqui, aí eu falei, cara, eu vou encerrar essa operação que esse negócio vai estar com possibilidade do mercado voltar. Aí eu falei, não, vou segurar para pegar o stop gain. Ele não vai voltar, não. Aí o mercado voltou rápido, pegou a banana do meu stop, tá? E depois que pegou a banana do meu stop, ainda veio um pouquinho mais embaixo e subiu aí mais 236 pontos, né? Chegou até 263 pontos. Então, eu poderia ter encerrado aqui por causa de 72 pontos, 74 pontos no mini índice, que é uma mixaria, né? Para um contrato, dá mais ou menos 17, 14, 15 reais, 16 reais mais ou menos, tá? Poderia ter encerrado aqui com um ganho interessante, ao invés de perder 160 pontos, né? Por causa de 70 e poucos pontos eu perdi mais da metade. Quer dizer, perdi mais da metade. Então foi... não, perdi 2 vezes o que eu poderia ganhar. Então foi uma operação mal calculada. Mas enfim, é isso que eu queria trazer para vocês. Às vezes a gente precisa fazer decisões que podem não ser tão lucrativas, mas podem nos evitar evitar que a gente tenha, que pegue o nosso stop e a gente fique assim, pô, poderia ter ganhado um pouquinho mais. Mas enfim, essa lição para vocês e vamos agora para CCRO, nada mais que analisar em BB Seguridade, vamos para CCRO. CCRO, galera, CCRO, ó, mantido-se bonitamente aqui nos 10,2, tá? Voltou até 61 pontou de FIBO, vejam a defesa que aconteceu. Deu uma caída, mas se você for contar nessa caída com a possibilidade de uma reversão de tendência, talvez ele tenha chegado aqui em 50% de FIBO, tá? Eu vou traçar só para mostrar para vocês. Não é para confundir, não. É só para mostrar. Ó, veio até 38,2. Não foi até 50, veio até 38,2. Recuperou. O teste normal é vir nos 100, tá? É vir nos 100. Mas eu não vou fazer isso com vocês agora, não. A gente pode fazer isso se os outros indicadores nos derem essa perspectiva. E aí FR está no meio do caminho, então tem espaço para subir, bom, ponto positivo, tá? MACD ainda puxa um pouquinho para cima, né? Apesar do historiograma ter dado uma titubeada, e OBV de lado, né? OBV de lado, mas tendo aí uma vista, se a gente for pegar só esse movimento daqui para frente, tendo uma vista aí um pouquinho positiva, tá? Então, dá a entender que a gente vai vir talvez não nesse 100, mas aqui na média móvel de 42 períodos, 11,20. E aí, se você comprou nos 10,2, fica ligado que pode ser um ponto de você fazer sua venda, tá? Fazer sua venda, que o ativo pode vir aqui nos 10,20, talvez aqui, qual foi a máxima desse dia? 11,35 ou 11,20. E 11,35 são 15 centavos de diferença, cara.
Pode chegar lá até os 11h35 para depois sentir e realmente cair, né? Ou pode dar continuidade do movimento. Mas eu não acredito muito nessa continuidade do movimento porque o IFR já está próximo dos sobrevendidos e o historiograma começa a dar uma titubeada aqui, tá? As médias móveis ainda apontam para cima, mas aqui começa a dar uma titubeada. Então pode ser que suba mais um pouquinho, teste e comece a descer. Aí só o acompanhamento do gráfico durante a semana para ter uma definição melhor. Beleza? Mas há uma possibilidade, sim, da gente vir nos 11h44, nos 11h57. Tá? Essa fibra aqui mais antiga, ela não se completou ainda. Eu vou deixar, tá? A mais antiga eu vou deixar. Tem a possibilidade de vir mais embaixo. Tá? E a mais curta aqui desse período aqui, há uma possibilidade de a gente vir, sim, até mesmo nos 11h44. Tá? Mas eu ficaria com um pouco de desconfiança. Aguardaria muito, ver como vai se comportar aqui nas 11h20, pelo menos nos 2 pregões, né? E aí rompendo, dá essa perspectiva de vir nos 50, quem sabe nos 38,2 de Fibo, tá? Mas no momento está numa operação meio que arriscada, tá? Arriscada, mas com a possibilidade de ir. Pequena, mas sim, essa possibilidade. No meu pensamento, pensaria no meu financeiro para posicionar o meu stop e sem medo de ser feliz nesse sentido, tá? Saindo de CCRO, vamos para a Cogna. Cogna, pessoal, Cogna 2,4, entre 2,4 e 2,20 eu penso que vai se formar uma zona de consolidação aqui, tá? Uma zona de suporte que tem uma relevância interessante para ter repique, tá? Cogna pode ser beneficiada com a política aí educacional do atual do governo que irá se começar. Talvez não no início, mas após aí um mês e meio, devam sair aí essas medidas no sentido de estimular o setor educacional e, consequentemente, o estudo das pessoas, né, para fazer curso superior e etc. E Cogna pode se beneficiar, tá, nesse sentido. Então, penso eu que é uma aposta viável, tá, de ter ganhos interessantes. O último ganho que a gente teve em Cogna foi aqui, até próximo a essa zona aqui, mais ou menos aqui eu acho, eu já comecei a pensar em venda. Não recordo, mas creio que sim. E sempre batendo que nessa tecla aqui embaixo vale a pena comprar. Tá? Perspectiva no curto prazo é de vir nos 2,50, quem sabe 2,69 e até 2,88. Lembrando que aqui os 2,75 é uma resistência chata pra caramba. Tá? Então Cogna pensou que está numa zona interessante, o volume veio decrescente. IFR no meio do caminho. MACD apontando para cima, mas deu uma titubeada aqui, tá? OBV que deu uma estagnada, tá? Aqui. Não me animaria muito com MACD, tá? Pensaria que seria, num primeiro momento, uma formação de uma zona aqui de acumulação, tá? Não de dispersão, de acumulação, para depois Cogna ter subidas mais significativas. Tá? E aí a gente tem que acompanhar o gráfico. Então, o momento seria ou de ficar de fora para aguardar uma nova tendência, ou de ir comprando devagarzinho, tá bom? Aí saindo de Cogna, vamos para a Copel. Copel, que tem aí uma perspectiva de privatização, tá? Nós já traçamos a FIBO nela, com alvo no 6,18, tá? A primeira FIBO, a mais antiga. Cumpriu 1,61 aí, o ponto de FIBO no 6,54, perdeu um pouquinho, deu uma segurada e vindo um movimento de retração. Movimento de retração que eu acho interessante, estamos acima das médias móveis de 42 e 17 períodos, tá? É ponto positivo, dá a entender que podemos chegar no 7,8 ainda, tá? E rompendo 7,8 pode se formar uma nova tendência de alta. Beleza? Eu acreditei que a gente pudesse vir próximo da LTA, não chegamos, né? Infelizmente a gente não chegou. O volume de venda foi forte, né? Veio crescendo assim com uma preponderância de venda do que de compra. Isso é ponto negativo. IFR no meio do caminho, isso é ponto positivo.
MACD, aqui, eu gosto desse tipo de movimento, tá? O MACD começa a fazer um movimento crescente junto com o historiograma, tá? E vem se consolidando isso. Embora a OBV não represente isso. Então, esse tipo de movimento assim, eu gosto, tá? A linha azul rompeu a vermelha, está apontando para cima, então a linha azul deve começar a puxar a vermelha daqui para sempre, daqui para frente. Então, na minha visão aqui para a Copel, a perspectiva é da gente vir para os 7,8, tá? E com a possibilidade de romper, tá? Romper, quem sabe aí vir uma correção e a gente vê se vai engatar uma tendência de alta ou não. Mas Copel, nesses pontos aqui, são muito complicados para engatar uma tendência de alta muito significativa, tá? Então, não é algo que a gente vá se animar, não, tá? Que vai a gente pensar assim, vai ser algo maravilhoso. Não. Talvez no máximo, vindo 7,12, entre 7,12 e 7,48 aqui, né? E sofrer, cara, e sofrer, tá? Pode se pensar em vender, aguardar ela dar uma quedazinha e aí comprar e num swing trade aí mais devagarzinho, tá? Copel, e aí minha experiência, eu fiz uma venda de 50% nela, mas eu tenho um Copel 6, não é nem Copel 3. No ano que vem eu vou mudar isso, pessoal. Já que eu estou atuando com Copel 6, eu vou fazer análise do ativo que eu tenho na carteira, né? Até para eu poder fazer minhas vendas mais assertivas, né? Eu fiz a venda de metade, comprei, acho que foi Bradesco, cara. Comprei Bradesco. Naquela queda que teve de 10%, o Bradesco caiu mais, mas Bradesco é um ativo que eu estou tranquilo. E Copel eu quero ver se eu compro quando estiver mais próximo aqui da LTA, tá? Essa LTA que eu estou aguardando o preço do ativo chegar, beleza? Então Copel, vamos ver os outros indicadores. A gente já vimos os outros indicadores. Né? A perspectiva é de ter umas altazinhas, mas umas altas, digamos assim, que não naquele negócio de subir 300%, né? Negócio de subir 7%, 8%, talvez até 10%. Vamos pensar positivo. Mas sem uma perspectiva muito grande, beleza? Aí saindo de Copel, vamos para a Copasa. Copasa que tem sido aí um desafio para as minhas análises, né? Por quê? Porque ela bate aqui os 15, não está nem aparecendo, acho que é uns 15,80 aqui mais ou menos. Sente, né? Rompe um pouquinho, sente, rompe um pouquinho, sente, rompe um pouquinho, sente. Né? E não está saindo do lugar. Cara, isso aqui eu fico desconfiado porque a gente vinha num determinado caixote há bastante tempo. Né? Daqui para cá, vindo no meio dele, voltando, né? Vindo mais embaixo, depois voltando, e aí a gente chegou na parte de cima e começa a ficar desse jeito assim. Então eu fico desconfiado que esteja se formando uma zona de dispersão. Tá? O volume foi bonito, né? Se a gente for considerar o volume aqui do último pregão, foi bonito de compra, o candle não representa isso, então acredito que a galera está realmente se desfazendo do ativo. Eu estou considerando uma boa possibilidade de ter uma correção no ativo, mas aí essa é a minha visão. Né? Eu tenho feito isso há algumas semanas já, viu, pessoal? Então chama a atenção de vocês nesse sentido, que algumas semanas eu tenho considerado aí que Copasa vai ter uma correção um pouco mais forte, para voltar na casa ali dos R$12, 13, R$12, tá? Mas o ativo não tem feito isso. Embora ele não tenha feito, posso estar errado? Posso errar sim, mas embora ele não tenha feito, eu tenho, assim, não entro nele. Prefiro ficar de fora e procurar outro tipo de oportunidades que possam ter um custo-benefício mais rentável, tá? Então, Copasa não tem entrado, vamos ver os outros indicadores. IFR no meio do caminho, perspectiva de subir mais. MACD vem na perspectiva positiva, mas vejam que não está um negócio bonito, né? Não é um gráfico, não é uma formação bonita, né? Veio, recuperou, o preço do ativo praticamente não saiu do lugar, e aí deu uma lateralização, e o preço do ativo continua no mesmo lugar. Né? Vejo nesse movimento de alta, o preço do ativo foi nas zonas baixas, não caiu tanto, não teve uma correção significativa. Né?
A OBV veio fazendo topos e fundos ascendentes, né, continua fazendo, né, mais devagar, mas continua fazendo, mas não é algo que anime. Pô, vai pegar, o bicho vai pegar, a gente vai subir. Não, não anima. Então, eu particularmente prefiro ficar de fora. Se eu fosse pensar num movimento aqui, seria de realizar mesmo e aguardar aí eventual correção. Se não vier, assim, procurar um alternativo, e se não vier, paciência, né? É um trade que a gente pode perder, mas eu tô achando muito arriscado se manter posicionado nele. E aí, saindo de Copasa, vamos para a Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, nós vimos que deu uma correção até 38,2 de FIBO, tá? Chegamos no 7,37. Deu uma segurada, deu uma bonita subida. Quando acontece isso, a perspectiva é de vir testar os 100, tá? Por cento de FIBO. Então fiquem ligados quanto a isso. Temos uma resistência chata nos 8,72. Beleza? Mas a perspectiva é de vir aqui nos 9,5. E aí, no 9,5, o que é que a gente faz? Geralmente a gente aguarda o comportamento dos candles aqui, para saber se ele vai romper e aí dar uma perspectiva de mais altas ou não, tá? Ou não. Então, por enquanto, nada que se fazer, aguardar, né? Vamos ver os outros indicadores para ver como é que a nossa perspectiva pode se manter aí de subir mais um pouquinho ou não. Volume totalmente irregular, não dá para dar uma análise mais precisa. IFR próximo de sobrecomprados. Tá, foi lá, tocou, sentiu, mas tá indo buscar os sobrecomprados a princípio. MACD já não é tão positivo, meio que lembra aí Azul e Banco do Brasil, no historiograma começa a dar uma titubeada, mas a perspectiva ainda é de alta. OBV deu uma titubeada, fez uma correção e continua numa tendência de alta, né? Tá rompendo topos anteriores, tá? Se a gente for botar aqui uma linha mais precisa, você vê que já rompeu o topo anterior, tá? Então a perspectiva continua, uma perspectiva positiva para a Caixa de Seguridade. Atenção nos 8,72, atenção nos 9,5, em especial dos 9,5 mesmo, tá? Acho que deve chegar bem, deve romper os 8,72 e nos 9,5 onde a gente tem que ficar esperto para acompanhar mesmo, rompendo a tendência de vir nos 9,29 e eventualmente nos 9,97 se fortalece. Né? O elemento surpresa que nós temos nesse cenário político é de quem vai ser a pessoa responsável por gerir a Caixa Econômica Federal e, consequentemente, indiretamente, né, a Caixa de Seguridade. Tá? E aí, saindo da Caixa de Seguridade, vamos para a Enalta. Enalta, e aí, pessoal, vou adiantar para vocês. Enalta é uma das minhas apostas aí até março e abril desse ano, tá? Então, tenho defendido isso já há algum tempo, né, e fortaleço essa perspectiva, tá, de Enalta começar a virar a mesa para chegar próximo dos R$18, tá? Então, é uma perspectiva de ganho aí minha no achômetro de quase 40%. Quase 40%. Eu comecei a recomprar Enalta nos 11,93, tá? E vou continuar comprando. Deixa eu ver. 11,93. Quanto é que eu estou ganhando até agora? 97, 11,96 e 93. Até agora eu estou ganhando 12%, tá, do que eu comprei. Claro que isso vai diminuir porque eu vou comprar mais Enalta, vai aumentar meu preço médio, etc. Mas eu tenho a possibilidade de ganhar aí, caramba, bastante. Vamos lá, 11,94, 11, veja ali do lado direito, 11,92, 11... Não quer me dar ousadia de 1,93, cara? Ô, mousezinho. Vai, 11,92. Chegar lá aos 18, eu tenho uma possibilidade de ganhar aí até 58%, tá? Muito, muito fantástico. Mas não quero me vangloriar disso não, até porque a gente não ganhei ainda, né? Mas enfim, galera, para mim uma grande aposta aí até março, meio do ano aí, do ano que vem, é Enalta. Uma outra aposta é Movida, tá? Então nesses ativos aí, fiquem de olho aí para vocês fazerem uma compra mais significativa. Eu penso que vale a pena vocês fazerem uma análise desses ativos.
Volume foi decrescente, né? Muito, muito fraco. Até pela alta que teve. E FR próximo das zonas sobrecompradas. Próximo das zonas sobrecompradas, próximo de uma resistência. Nada que assuste. Tá? MACD fazendo um movimento bonito. OBV também começa a fazer uns topinhos e fundos ascendentes devagarzinho, mas não é um movimento bonito. Mas MACD dá uma perspectiva mais positiva de continuarmos em alta antes, subirmos mais, antes de uma eventual correção dessa pernada aqui, tá? Então subir mais um pouquinho, quem sabe vir aqui nos 14,98, aqui sofrer uma correção e a gente fazer uma nova compra para seguir para cima, tá bom? Já vimos os indicadores já, então Enalta nada mais o que se comentar. Veio a zona de 38,2 de fio, daquela pernada de onde? Eu acho que foi da Covid, cara. Foi da Covid que eu fiz? Foi, cara. Pera aí, deixa eu fazer assim que é mais rápido. Foi isso mesmo, a correção da Covid, tá? Até onde veio mais alto, veio na zona de 38,2 de fibro, se segurou e vem fazendo um movimento de quê? Vem aqui, não perde, cara. Pelo nosso raciocínio é o quê? É de vir tocar, de vir testar os 100% de fibra. Tá? 100% de fibra é uma visão muito otimista, né? Eu estou apostando pelo menos nos 18. Vou vender lá nos 18, não sei. Vou aguardar aí com a possibilidade, quem sabe vender acima dos 20 pelo menos, né? Mas os 18 é um local que eu vou ficar muito atento mesmo. Saindo de Enalta, vamos para a JHSF. Deixa eu avançar aqui. JHSF perdeu, tá vindo na retração do movimento. O alvo é 5,67 no primeiro momento, tem a resistência aqui no 5,58, tá? Acho que dá para vir nessa perspectiva, o volume tem se mantido constante. Então nada que se assustar. Desde essa pernada aqui que a gente vem comentando a possibilidade de vir aqui. E, cara, se entrar nesse caixote aqui do 5,58 para cima, né, a possibilidade de vir testar de novo aqui o 765 é bem provável, tá? 7,47, depois 7,36, 7,65 é bem provável. Então, penso também, JHSF tá nessa pegada aí de pegar esse repiquezinho, beleza? Antes de finalizar. E aí o FR tá próximo do meio caminho, deu uma titubeada, mas ainda a perspectiva é de ir tocar a parte de cima. MACD lembra um pouquinho o azul, tá? Então a perspectiva é a mesmo raciocínio, de subir mais um pouquinho antes de ter uma definição se vai corrigir ou não, tá? E OBV meio que de lado, sem nenhuma visão assim mais otimista, né? Só de lado mesmo, tá? Então pensou que a gente deve vir testar aqui os 5,58 e a partir de lá começar a pensar se vem eventual correção para seguir o caminho de alta ou não. Tá? Mas por enquanto, nada que se fazer, a não ser aguardar os 5,58. Sem JHSF. Vamos para 1.000. 1.000. Nossa, 1.000. Resolveu romper aqui os 2,70, né? Eu estava preocupado com esses 2,70. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Comentei até com vocês para ir já aumentando seu stop. Salvo engano foi isso no último vídeo. O volume comprador foi bonito, que ainda não representou muito, tá segurando aqui nos 2,79, né? Rompeu, que tá 2,80, fechou um pouquinho acima. A perspectiva, penso eu, deixa eu ver aqui. Tá, a gente já, considerando a pernada mais longa, a gente já chegou no primeiro alvo de 61,8 de fibra, normal que sinta, que sofra, tá? Tocou lá, sentiu, mas conseguiu retomar o mesmo patamar. Penso eu que 1.000 a gente vir para 13,8, tá? 13,8 é um alvo importante, tá dentro da retração, mas particularmente, rompendo os 2,70, ficando acima assim, eu começo a ficar mais ousado e pensar nos 13,29, quem sabe nos 13,42 para uma possível realização parcial. Tá? Então 1.000, nada que se fazer, não se aguardar. Quem quiser entrar, acho que está em tempo. E FR próximo dos sobrecomprados, né? Mas a possibilidade de continuidade do movimento. MACD apontando para cima. O historiograma deu uma titubeada e continua meio de lado, mas o MACD ainda está indicando aí alta no preço do ativo. OBV nem tanto, né? Dá aquela sensação de que houve cansaço. Tá?
apesar dos outros indicadores não serem assim, darem uma conclusão muito mais importante, digamos assim, eu penso que Mil tá voltando com a possibilidade de vir aqui, tá mais com cara de que vai nos 3,8 do que volte para vir testar essas médias móveis aqui embaixo, tá? Então, saindo de Mil, vamos para Magazine Luiza. Magazine Luiza, o que foi acontecer com a Magazine Luiza? Na queda, tocou meio um ponto de FIBO, perdeu, possibilidade de ir nos 200, chegou perto, voltou, mas não deu as suas caras de recuperação ainda, deu pinta de recuperação ainda, tá? Então, Magazine Luiza, para ficar atento. Acho que no último vídeo eu comentei para vocês que ir nos 2,30 e quem sabe perder, estávamos dentro dessa possibilidade, tá? Na verdade, de vir até nos 2,1. 2,1 eu já pensaria em botar a Magazine Luiza no bolso, tá? Não com muita vontade, mas já em botar a Magazine Luiza no bolso. Foi um ponto relevante. Veja que de 2,1 subiu mais de 100%, tá? 150% aí. Então acaba sendo um ponto que chama a atenção. Beleza? Então fiquem atentos aí com o Magazine Luiza. Acho que nada que fazer a não ser aguardar eventual toque nos 2,1 ou próximo disso, para depois ter um repique aí mais consistente. Tá? Quem sabe não faz um fundo duplo aqui. Tá? 1,32 acho realmente muito difícil de acontecer. Tá? Acho que tem mais chance de tocar nos 2,1 e ter um repique do que perder para vir nos 2,61. Tá? Magazine Luiza, tem até umas FIBA aqui antigas. Vamos. Epa, o que foi que houve? Aqui. Ah, cara, aqui foi bonito. Deixa eu fazer uma lembrança aqui. Se vocês forem ver os vídeos lá de junho do ano passado, maio e junho, né? Eu comentei aqui que era alta em Magazine Luiza e, cara, 24,54 eu comentei com meus amigos. Bicho, vendo, que tá todo mundo aqui nesse dia aqui. 14/7/2021. Fechou o ativo, né? E já abriu cá em alta. Aí os meus amigos no grupo, cara, e aí, Magazine Luiza vai estourar, não sei o que. Eu falei, cara, venda. Venda ou bote stop loss. Faça uma das coisas, ou venda ou bote stop loss. Aí foi bem, nesse dia aqui ainda fez uma estrelazinha cadente, no dia seguinte é quase que um doji aqui, né, um grave doji, gravestone doji, e daí, cara, desceu, mas graças a Deus alguns amigos venderam, e de lá pra cá eu só pensei em Magazine Luiza nessa faixa de preço aqui, ó. Tá? Nessa faixa de preço aqui eu comprei Magazine Luiza, né? Fiquei positivo em Magazine Luiza, não vendi porque eu não acreditei que aqui estava se fazendo fundo, tá? Não vendi por causa disso. Comecei a comprar Magazine Luiza, mas quando perdeu aqui eu parei de comprar. E aí aguardei. Eu estava esperando Magazine Luiza no R$1, vou ser sincero com vocês, tá? Em R$1 para poder comprar. Magazine Luiza R$1 eu ia comprar a rodo. Não foi, chegou nos 2, teve um repique maravilhoso, né? Veio aonde? 38,2 de FIBO, tá? E aí desceu, o caminho mais provável é testar os R$2. E os R$2 eu pretendo comprar, né? Já pretendo comprar. Então Magazine Luiza, acho que não tem muito o que se comentar, não sei isso. IFR em direção sobre comprados, né? MACD apontando para cima, OBV mais de lado do que outra coisa, tá? Então eu ficaria de fora ainda Magazine Luiza, embora dessa pernada de baixo aqui, próximo de 200 de FIBA, a gente começa a imaginar compra, né? Em 61,8 já compra um pouquinho, em 200 compra mais, né? Mas eu vou esperar mais um pouquinho para frente para ver se nos R$2 o ativo vai e aí eu vou comprar. Tem um colega meu que estava passeando por vários shoppings aí pelo país, ele ficou muito assim otimista com os movimentos dos shoppings, né? Não é possível que o varejo não fosse dar bem aí nos primeiros resultados aí do ano que vem.
Pode dar bem, cara, pode dar bem, mas muita gente vai para shopping para passear, né? Final de ano, então. Enfim, eu mesmo fui em shopping e a única coisa que eu fiz foi comer. Comprar em loja, comprei nada, só comer. Praça de alimentação e cinema, praça de alimentação e cinema. Mas enfim, Magazine Luiza, não tem mais muito o que comentar. Vamos para Movida. E aí, Movida para mim é uma das grandes apostas aí minhas, tá? Para no ano que vem lucrar bastante. Não tenho stop, tá? Não tenho stop para Movida. Comecei a comprar no 7,50 e vou aguardar. Tá batendo aqui no 100% de FIBO. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem um racional. Tá, subiu, né, deu um repiquezinho, eu tracei a FIBO para ver por curto prazo o que pode acontecer com Movida. Ela corrigiu até 61 ponto de FIBO, aqui foi quando eu comprei. Tá, comprei no preço de 7,50. Tá. Deu uma recuperada, testou os 100, sentiu, vem para 61,8, deu uma recuperada, veio por 100 de novo, sentiu e tem se mantido. Tá. Eu particularmente pretendo, assim como Enalta e Movida, ficar comprando aqui esses dois ativos, são dois ativos que eu estou apostando aí. Quero aumentar minha posição para recuperação. Movida para mim ela está muito barata mesmo. Antes dessas duas altas aqui significativas, eu comentei no grupo lá com os amigos, né, que Movida era para se comprar, e Movida deu uma recuperação fantástica. E acredito que o potencial ainda não de alta não foi totalmente revelado ainda, tá? IFR, estamos no meio do caminho. MACD apontando para cima, historiograma começa a dar uma titubeada, né? A gente lembra do que a gente falou de azul, tá? Mas a princípio tem uma perspectiva de alta e OBV de lado. Graficamente, a visão seria de vir aqui nos 8,86, tá? Romper aqui, subir mais um pouquinho, quem sabe ter uma possível correção. Graficamente eu comentaria isso com vocês, mas se vocês forem para os números de Movida, né, fazer uma análise fundamentalista dela, ver o que ela tem de dívida, ver o que ela tem proporcionado de lucro, ver o ROI, o ROIC e o ROA e o dividendo yield que ela está pagando nesse preço, cara, você se sentiria muito confortável em comprar esse ativo para botar na carteira. Eu não vi os últimos resultados dela, tá? Que seriam de setembro aí. Mês que vem a gente deve começar nova saga de resultados para falar do trimestre do ano anterior, né? Desse ano, o último trimestre. Mês que vem, em fevereiro, já deve começar a sair algumas coisas. E dá para a gente poder acompanhar a Movida aí para fazer uma análise mais detalhada, né? Mas a princípio eu estou considerando como uma grande aposta para o ano que vem. Movida. Volume. Assim, abaixo da média móvel, dá para a gente perceber isso de uma maneira geral, tá? Mas se a gente talvez fosse fazer uma média aqui desses últimos períodos, estivesse numa constante, tá? Movida não muito o que se falar. Vamos para Petro. Petro, galera. Petro, eu tô achando que posso ter entrado uma enrascada. Por quê? Dessa pernada mais longa, ela vem, corrige, ainda tem possibilidade de corrigir até 61 ponto de FIBO, que não chegou lá, e tem a possibilidade de vir até nos 50, não chegou lá. Numa pernada mais curta, ela rompeu os 38,2 de FIBO, e ficou acima. Então eu comprei Call Petro A 440, tá? Tô apostando aí na possibilidade de Petro ir para cima. Só que Petro vai ser anunciado, acho que hoje, ou se já não foi anunciado ainda, o presidente, né, da Petrobras, que é Jean Paul, um senador aí do Rio Grande do Norte, que tem uma visão não muito favorável para o mercado, né, de Petrobras, tá? Então isso pode ser ruim para os negócios. E pode ser que até porque Petro venha sofrer, tá? Eu não decidi ainda se eu vou assumir o prejuízo na call que eu comprei ou se eu vou segurar com essa possibilidade dessa visão do gráfico,
tá? A princípio, eu penso que não vai se mudar nada na Petrobras ainda. Então tem a possibilidade de ter uma esticadazinha. Eu estou indo contra tudo e contra todos. E onde eu quero vender, a call é nos 26,79 e quem sabe nos 27,25. Nessa faixa de preço, eu vou vender no preço que a call tiver. Estou calculando que esteja aí próximo dos 50 centavos. Ela está 18 centavos hoje. 17 eu acho que fechou. Então tem esse risco que eu estou correndo. Mas, assim, graficamente, a possibilidade ainda é de alta. Começa a dar uma arrefecida aqui no movimento, tá? O volume vem negativo também. Veio crescente, que é ponto negativo. E FR chegou próximo dos sobrecomprados e começa a dar uma pequena correção, mas está no meio do caminho. Ainda tem a possibilidade de vir cá em cima, tá? E MSD é o que mais me preocupa, né? O historiograma começa a fazer o sinal de correção e o MSD também começa a fazer essa curvinha aqui, tá? Então possa ser que se reverta esse movimento para queda, tá? Se eu fosse para investir num papel de Petro, eu ficaria de fora, literalmente ficaria de fora e aguardaria, né, ela vir a preços mais embaixo, não compraria agora, tá? Mas para a questão de como eu estou comprado, eu estou assim, acreditando ainda na possibilidade do ativo subir mais um pouquinho, né? Não muito, não vai subir muito, para depois vir cair, porque seria cumprir, né, esse movimento aqui. A gente pode até, também eu fui muito otimista, né? A gente tinha que considerar essa baixa aqui, ó. Veio, testou o meu 1 ponto de FIBO, vim testar os 100. Aí ele não consegue romper os 100. Quer dizer, rompe os 100, mas começa a voltar. Então foi por isso que eu tracei a FIBO para cá. Tá? Então, a perspectiva é de, assim, graficamente, dá todos os sinais de vir testar pelo menos aqui esse 26,79, tá? 25,72, 26,79 e quem sabe os 27,25. Ainda tem essa possibilidade. Muito arriscada, diga-se de passagem. Então, eu, de Petro, ficaria de fora, pensaria em comprar a partir dos 20,55 o ativo chegando lá, nesse suporte aqui. Saindo de Petro, vamos para Pomo. Pomo! Caraca! Não acredito que eu não vendi. Sabe o que é isso, galera? Pomo estava esperando os 2,90. Mas Pomo deve ter pagado dividendos, abateu o preço dos dividendos e a gente desconta no preço do ativo, né? E aí eu não observei. 2,84. Cara, quando foi que isso aconteceu? É para vender Pomo. Bom, vamos botar os pingos nos is, tá? Pomo tá numa zona de resistência chata pra caramba, tá? Vejam que ela é muito chata. Aqui foi um momento que rompeu, tá? Eu até vendi Pomo e comprei mais embaixo. Vendi aqui nos 3,14, salvo engano. Na época era 3,14, né? Hoje já é um preço mais barato. Chegou a 3,29, né? Aqui eram uns 3,33, 3,34, eu acho. Mas enfim. Chegamos num ponto muito especial em Pomo, tá? Muito especial em Pomo. Se eu tivesse... Eu tenho Pomo. Não vendi, mas era para ter vendido, eu não acompanhei. Não vi a mudança de preço do gráfico e não acompanhei, tá? E, cara, já que eu tô com ela, o movimento tá vindo crescente, é forte, já estamos sobre compradaços. MSD ainda aponta para cima e a OBV também aponta desesperadamente para cima. Como eu interpreto isso? Cara, é capaz de a gente romper, mas é um rompimento que não vai se dar assim para se segurar muito em cima, tá? Então quem tem Pomo, liga seu alerta aí para realizar seu lucro, cara. Liga seu alerta para realizar seu lucro. Pomo subiu fantasticamente aí em poucos dias. 35%, cara, foi muito pouco tempo. Foi do dia 14 de dezembro, menos de um mês, né? 25 dias aí. Foi uma subida fantástica, desesperada. A Pomo também está vendendo ônibus adoidada. Se vocês forem pesquisar aí pelo Google, vocês vão verificar isso. Fechando contrato aí, tudo que é lugar. E foi isso que puxou o preço do ativo, né? E também, graficamente, estava num ponto interessante para a compra. Eu venho batendo na tecla nisso aí de vocês há muito tempo.
E aqui chegamos no ponto crítico. Penso eu que a gente vai romper, mas não pensem que vai vir aqui nos R$3 com facilidade. Pode ser que venha, mas não vai vir nos R$3 com facilidade. Então pensar num stop, gain aí, e realizar o lucro e aguardar como voltar para os patamares mais embaixo. Tá bom? Os outros indicadores a gente já viu, não tem muito o que comentar. Segunda-feira eu vou estar ligadaço em Pomo aqui, com certeza. Tá? E saindo de Pomo, vamos para Prio. Prio veio, próximo de um ponto de FIBO, a tendência é vir testar aqui os 100%, já se aproximando dos 37,78, já começa a sentir um pouquinho, fez um 2Gzinho, deixa eu ver se foi 2G clássico, abertura e fechamento não foi um 2G clássico, próximo disso, mas é um 2Gzinho, não é perfeito, mas é um 2Gzinho, volume negativo mais forte, IFR próximo de sobrecomprados, MACD indo para cima, tá? Interessante, vem a perspectiva de alta, OBV de lado numa zona de resistência. Cara, penso eu que a gente tem possibilidade de vir testar os 100% de FIBO aqui, tá? Agora, não com muita perspectiva de que vai subir, tá? De que vai romper isso aqui. Talvez a gente venha assim, dê uma nova corrigida para vir nos 61.8 de FIBO de novo, tá? Eu não ficaria muito animado com o Prio, não, tá? Penso eu que é para ter cautela, mas não se pensar em realizar também, né? É mais para acompanhar mesmo o preço do ativo, tá? IFR está próximo sobre comprados, MACD ainda aponta para cima e OBV meio de lado, tá? Vejo que não foi uma sequência de alta muito satisfatória, então demonstra assim não muita certeza sobre essa alta aqui, tá? Continuar essa alta, tá? Prio está próximo também das máximas históricas, então fique de olho nesse aspecto. Próximo da máxima histórica, fiquem de olho nesse aspecto e ter cautela, né? Ter cautela. Saindo de Prio, vamos para Ryzen. Ryzen veio meu ponto de FIBO dessa perna de correção, tá bem, tá acima da média móvel de 42 períodos, da de 17 também, perspectiva de continuar e alerta nos 4,16, tá? Rompendo e ficando acima, fica fácil vir nos 4,76. IFR próximo de sobrecomprados, MACD apontando para cima, o historiograma começa a dar uma titubeada, mas eu penso que vá, né, pelo menos nos 4,16 é onde eu ficaria com maior receio, né? Quem está em Ryzen aí. Para realizar assim e aguardar eventual correção e quem sabe vir testar os 100% de FIBO cai de novo, né, os 3,19, né? Mas numa visão mais conservadora, eu creio que a Ryzen deve assentir nos 4,16 e se segurar aqui nos 3,77. Saindo de Ryzen, vamos para Redditor. Estamos chegando ao final da última análise do ano. Redditor tocou em meio ponto de FIBO, sentiu, voltou, tá bonito, tá bonito apesar de tudo, mas volta para esses 29 e 37,78, né? Entre 29,15 e 37,78, né? Perspectiva para mim é de vir aqui nos 32,78, né? Talvez romper um pouquinho, mas sem grande perspectiva de muitas altas, tá? IFR próximo de sobrecomprados, tem caminho ainda para andar. MACD começa a dar uma titubeada e faz um movimento mais claro de que vem uma correção. OBV apontando para cima, né? Foi desesperadamente apontando para cima com a possibilidade de correção. Como é que eu interpreto isso aqui? Eu interpreto com a possibilidade de subir mais um pouquinho, tá? 31,78, eventualmente até romper, e depois tem uma pequena correção nessa pernada de alta. Tá? A correção não vem agora, demora mais uns 2 pregões talvez, tá? O volume foi de venda muito forte, né? A galera realizou aqui, né? Porque foi dentro do normal, né? 50% de FIBO, sentiu, mas também se segurou no suporte e na média móvel de 42 períodos. Então dá essa perspectiva de subir mais um pouquinho, tá? Saindo de Redditor, vamos para Sanepar. Sanepar, caramba, foi nos 38,2 de FIBO, sentiu, tá próximo da média móvel de 200 períodos, que é a mais chatinha de romper, mas também está acima das outras médias de 42 e 17, tá? Eu botei ordem de venda aqui nos 3,85. Será que vai lá? Vamos ver pelos outros indicadores.
Venda foi muito forte, o que ainda não representa, então está tendo tá tendo um equilíbrio aí entre compradores e vendidos. Tá? IFR no meio do caminho, com perspectiva de subir mais um pouquinho. MACD lembra um pouquinho o Azul. Né? O Azul, Banco do Brasil, o OBV vem também, sente bastante. Não dá essa perspectiva ainda, né? De que vai ter correção. Mas já chama a atenção. Tá? Bom, quem comprou nos 3,33? Quem comprou aqui nos 3,50? Cara, pensa no seu stop financeiro. Eu vou segurar, tá? Eu vou segurar. Por mais que seja difícil, creio que há a possibilidade de vir nos 3,85, é onde eu coloquei a venda e é onde eu vou vender. Se eu não vender lá agora, vou aguardar um pouquinho. Pode ser que se forme uma nova... venha às 38,2 de FIBO. A tendência é que venha nos 100 de novo, tá? Mas temos suportes aqui relevantes para segurar, principalmente os 3,51. Se voltar para os 3,51, galera, pensem em comprar, botar o ativo na carteira. Saindo do Sanepar, vamos para a TRPL4. TRPL4 teve anúncios de dividendos aí maravilhosos, né? Voltou. Comentei aqui que era para vocês que era compra, sem medo de ser feliz. E tem muita gente feliz. Em dois sentidos, né? Com ganho de dividendos, caso tenha ficado na Datacom, e com a alta que o ativo teve, né? Que foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso mesmo. Né? 10% em alguns dias é algo para se comemorar. Ponto de alerta. Esse ponto aqui, desse caixote aqui, ó. Tá? Esse ponto é chato de se vencer e briga muito, tá? Então, ponto de alerta. Quem tá em visão de longo prazo aí, acho que fica tranquilo, né? Quem tá no swing trade pode se pensar em realizar entre R$ 23,09 e R$ 23,59, tá? Fazer a realização também sem medo de ser feliz e aguardar. Vamos ver os outros indicadores. IFR nos sobrecomprados, né? Você vê que o preço do ativo já está bem próximo dos 23,19, tá? MACD, histograma começa a dar uma titubeada, mas ainda está mais positivo que negativo, então a perspectiva de subir mais um pouco e o OBV também. Mas é um subir, não assim, aquele subir assim super interessante, tá? É um subir para ficar nessa faixa aqui. E aí você pensa no que vai fazer. R$ 23,00 e 23,09 e 23,59, tá bom? Não, é R$ 23,00 mesmo, no preço do ativo hoje. Tá? Não, é 23,09. É 23,09 e R$ 23,00 que é o preço do ativo hoje. Já tá chegando. Tá bom? Sem mais que comentar em TRPL4, vamos para Vale. Vale é outra danada aí que tá mais ou menos sendo um comportamento semelhante ao de Copasa, tá? Vem aqui próximo de 100% de FIBO, agora está em cima, que acaba sendo um ponto positivo, mas não consegue dar um movimento de recuperação fantástico. Veja essa venda aqui, terrível, e muita gente comprando Vale. Tá? Uma venda muito forte, tanto que o candle não representa aí o que aconteceu, mas muita gente está realizando, cara. Muita gente tem realizado Vale nesse ponto. Eu tenho batido na tecla que é melhor realizar do que manter Vale na carteira, com a possibilidade de correção. E aí eu quero, aproveitando falando de Vale, não tem como falar de Vale e não falar da China. Eu vi um artigo de Yves Santiana. Ele faz crônicas aí para Inversa. E ele comentou, né, que a China agora, os dados sobre o Covid não estão sendo mais revelados. Nem morte, nem contágio, nem nada. Virou segredo de Estado. Então a situação lá acaba sendo ruim nesse aspecto, para a gente acompanhar. E confirma aí uma indecisão aí do que pode estar acontecendo lá na China. Né? Como a China é o principal comprador de Vale, fiquem atentos, possa se engatar lá uma eventual recessão, né? Uma queda aí no mercado consumidor deles, possa ser que tem um mercado imobiliário deles também que não está lá, essas Coca-Cola toda, então pode ser ruim nesse sentido e a gente tem uma correção de Vale mais forte. Né? Assim, os mesmos comentários que eu fiz em Copadas, eu trago para cá. Penso que não é momento de comprar Vale, é momento de realizar Vale ou simplesmente manter na carteira. Tá?
Os outros indicadores a gente já viu. IFR próximo sobre comprados. MACD começa a fazer um movimento diferenciado. Isso aqui é interessante, tá? Pode ser que volte a engatar um movimento de alta, mas eu, particularmente, não... Eu estou incrédulo quanto a isso, tá? Eu preferia ficar de fora, mas tá com um cara que quer engatar um pequeno movimento de alta, não um movimento muito grande, tá? Um pequeno mesmo, ou no máximo se manter no preço onde se encontra. E o BV vem numa leve tendência de alta também, tá? Tudo contrário, mas, quer dizer, os outros indicadores, com exceção de FR e volume, contrários ao que eu estou falando, mas eu estou com muita desconfiança em relação à Vale. Ficaria totalmente de fora ou não faria nada. Via Varejo veio nos 1,90, quem comprou parabéns, está dentro da zona de retração, apesar de uma visão mais negativa aí para a nossa querida Magazine Luiza. Bom, tá dentro da retração, tá? Isso aqui foi o quê? Aqui eu tracei onde? Ah, tá. Essa fibra aqui a gente já não tem mais sentido pra gente. A gente pode deletar. Que tem sentido pra gente essa daqui. Beleza? Dentro da retração, acho que nada que fazer, aguardar. 61.8 já vale se pensar em realizar, quem comprou embaixo. 50, entre 61 e 50 já vale se pensar em realizar, tá? Vamos ver se a perspectiva vai para lá ainda. IFR está no meio do caminho, mas já no movimento de volta, né? Então, chama atenção. MACD dá uma perspectiva não muito positiva, tá? Não muito positiva. E o OBV também vem fazendo topos de fundos descendentes pequenininhos aqui, mas vem. Não dá muito positiva também. Então, se você comprou mais embaixo, pensa no seu financeiro. Possa ser que venha, se segure aqui na média móvel de 32 períodos, mas o mais provável é que desça mais um pouco, tá? Se a gente vier varejo, vamos para a VEG. VEG veio, movimento de retração, está em 50% de FIB se segurando. Não dá nem para saber se é ponto positivo ou negativo, né? Mas segurando aqui, sem força para romper, a gente começa a imaginar que vai vir para testar os 100 aqui, tá bom? Volume veio crescendo, preponderância de venda, ponto negativo. IFR ainda indo em direção aos sobrecomprados, mas já está indo em direção, né? E MSD totalmente irregular, sem uma perspectiva muito positiva ou negativa também, né? Mas com dúvida do mercado, já o BV fazendo todos os fundos descendentes, né? VEG, se eu fosse pensar no movimento, é de vir aqui nos 35,41, tá? 35,67, 35,41. Com a possibilidade de se perder para ter uma correção vindoura mais para baixo, tá bom? E aí, vamos falar de TASA agora. Que TASA foi um questionamento aí de um amigo e companheiro de grupo, Rochedo, né? Ele tá empolgado aí que Lula vai, o governo de Lula vai combater alguns decretos aí que facilitaram compra de armas, tal, etc. E aí ele perguntou para mim, não seria a hora de operar vendido em TASA? Cara, eu já fiz análise antes de TASA e eu tô numa perspectiva que é o contrário, tá? Seria um momento de a gente começar a pensar em comprar TASA. E aí, vamos lá. Gente, a de roxo aqui, a fibra de roxo, é do Covid até o topo de TASA, tá? Do Covid até o topo de TASA. Eu não vou voltar aqui, não, senão a gente vai perder muito tempo. Até o topo de TASA. Topo de TASA 27,90, tá? Veio a correção. Como a Covid foi um movimento mais lento até seu topo, obviamente a sua correção é um pouco mais lenta também. E TASA vem se segurar próximo de onde? 38,2 de fibra, tá? Então, aqui é uma zona que a gente pensa em comprar e botar um stop curto, tá? Como foi um movimento mais lento, botar um stop mais longo. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma fibra mais recente dessa pernada de queda para a gente pensar onde realmente começar a comprar ou onde realmente colocar o stop mais embaixo, tá? Então 10,75 e aqui eu fiz a fibra da mais curta para saber onde é que a gente pode pensar em compras ou eventualmente entrar vendido.
Rochedo, num curtíssimo espaço de tempo, pode ser que Tasa sofra e a gente possa ganhar. É um rendimento até significativo, tá? Seria para vender ou no preço que se encontra agora, próximo dos 13,67 ou 14,2, com a possibilidade da gente vir, tá? Ganhar 10%, perdendo, ganhar 13%, perdendo, ganhar 20%, perdendo, ganhar 23%, tá? É um ganho interessante, sim, senhor. Mas é um movimento que aqui eu creio que vai ser 10,75, 10,40, uma possibilidade de compra, né? 9,28 compra com mais vontade. Se perder 9,28, 6,61 é para comprar com mais vontade ainda, tá? Então compra talvez uns 25% aqui, mais 20% aqui, mais 25% aqui e 25% cá. Ou divida aí sua projeção da forma que achar mais interessante. Beleza? A queda não é tão grande, tá? Pô, se a gente tivesse pego lá do Covid e entrar vendido até hoje, seria interessante. Mas hoje tem uma perspectiva de ganho não tão muito relevante. E por que, além desses sintomas gráficos aqui que a gente tem, a gente pode até vir para o gráfico mensal. Eu não olhei o gráfico mensal, mas eu quero vir para o gráfico mensal para mostrar o que para vocês? Para mostrar isso aqui, ó. IFR, próximo dos sobrevendidos. MACD puxando para baixo, mas o historiograma vem fazendo umas diferenças cada vez menores, tá? Então, possibilidade de queda sim, uma possibilidade de queda, mas não tão muito significativa. E o OBV vem também se segurando, né? Deu uma correção, mas não muito significativa também, tá? Então me chama a atenção. A gente vai ter mais quedas em casa, sim, mas não vão ser quedas de 50%, 70%, 80%. E aí eu vou para a questão dos dados da TASA, tá? Os dados da TASA. Vamos voltar para o gráfico diário. Possibilidade de mais quedas, sim, senhor, mas não se estimulem tanto com essas quedas, tá? E um movimento mais lento também, tá? Não seria um movimento rápido, uma queda rápida, tá? E aí vamos para outros aspectos de TASA. Primeiro, vamos para o status invest, tá? Hoje TASA está com dividendo yield interessante, tá? Próximo da mínima de um ano, tá? A empresa vem com números interessantes, preço por lucro 2 vezes só, o pessoal até 6, 7 considera natural, tá? Normal. Valor por ação não está muito alto, está 1,5 só, é um valor pequeno, tá? Lucro por ação, cadê lucro por ação? Preço por lucro, 2 vezes já vimos, preço por valor patrimonial a gente já viu, lucro por ação 4 vezes o valor, isso aqui ainda é considerado um número baixo, tá? E aqui que chama mais interessante, né? A dívida da empresa é muito pequena, cara, é muito pequena, tá? Os indicadores de eficiência são muito altos e os indicadores de rentabilidade altíssimos, tá? Altíssimos. É para ir contra uma empresa dessa? Fica difícil. Fica difícil. Acho que muita gente está olhando ela como barata. E aí eu vou pro site da Taurus. O próprio site da Taurus coloca assim, ó, barata demais para ignorar. Claro que você pode colocar, é suspeito isso. Realmente é suspeito isso. Mas você lendo aqui essa notícia aqui, que é relativamente recente, é desse ano, a gente vê aqui uma informação muito interessante. Foi aqui que eu vi. Bom, a gente vê que a empresa tem sua receita dolarizada, tá? O mercado, a companhia, né, tem grande exposição ao maior mercado de armas do mundo, que representa 70% de sua receita, tá? Então 70% do que eles produzem vai para os Estados Unidos, não fica aqui no país, tá? E isso é para os Estados Unidos e os outros países que vendem também, tá? Teve uma queda do lucro, né? A perspectiva foi de crescimento, e assim os números dela foram crescendo, tá? E aí a gente vamos para outra notícia aqui. Essa aqui é de quando? Essa aqui é mais antiga, tá? É 2020. Não vou nem considerar essa. Vamos ver aqui. Isso aqui, ó. Essa notícia já é mais recente, junho desse ano.
E aqui ela já fala o quê? Que cerca de 78% das vendas são realizadas nos Estados Unidos. Então, 22% das vendas que são realizadas no Brasil e em outros países, né? Então, o mercado brasileiro, cadê? Nós crescemos no mercado também de corporativo, Estados Unidos, a Taurus é que hoje, não por conta do mercado brasileiro, então. A Taurus é o que é hoje, não por conta do mercado brasileiro. Então, o mercado brasileiro não reflete os resultados da Taurus. Viu, Rochedo? Então, é algo, assim, é uma entrada vendida aí, pode ser lucrativo, como a gente já viu aí no gráfico, pode, mas é muito arriscado. Eu vejo que é muito arriscado. Essa notícia pode impactar, vai impactar, mas não de maneira profunda. Até porque Lula não vai revogar todos os decretos de Bolsonaro, vão ser alguns, tá? Então tem esse, e o mercado da Taurus não é o brasileiro. O brasileiro ela domina sem concorrentes praticamente. Mas o mais gostoso da Taurus é de fora e é em dólar. É em dólar, tá? Então, cara, não acredito muito aí nessa tese de venda de Taurus hoje, né? Eu acredito que pode trazer um retorno, mas é um retorno muito, assim, o risco entre você comprar e você operar e comprar e ir comprando, né? E intraoperar vendido, talvez seja mais interessante aí custo-benefício ir comprando devagarzinho, tá? Nos preços que a gente viu no gráfico, beleza? TASA, primeiro trimestre, aqui foi em maio, né? Quase triplica o lucro. Então ela está aumentando o lucro, está crescente, está numa crescente no momento de correção, né? Eu ficaria, assim, para operar vendido nela, nesse momento, eu ficaria tendente a ficar de fora e aguardar os preços de entrada. E eu particularmente não gosto de operar vendido. Mas vocês podem fazer as contas aí, né? Tem uma possibilidade de ganho, sim, tem possibilidade de ganho, mas fiquem atentos, tá? E aí, vocês vão ficar atentos onde? Vamos voltar para o gráfico. Vocês vão ficar atentos aqui no 11,84, né? Perdeu 10,75, em especial acho que 10,75, 10,40, a gente deve ter um retorno mais significativo. Então, zero operação. Ou então bota seu stop e ganhe e vê o que acontece, tá bom? E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. E de proveito, compartilhe, cara. Compartilhe. Me ajudem aí a crescer o número aí de inscritos no canal, tá bom? É somente o que eu peço para vocês. No mais, desejo novamente feliz ano novo. Ressalto que as nossas análises aqui não são indicações de compra ou de venda, apenas um estudo de análise técnica que vocês possam complementar aí, pois quem aperta o dedo ou a compra ou a venda são vocês, tá? E o lucro é de vocês e o prejuízo é de vocês. Então o risco todo é de vocês. Mas tenho certeza que a análise aqui é feita sem qualquer vício, totalmente independente, tá bom? Um forte abraço e renovo mais uma vez os votos de feliz ano novo. E até o ano que vem.